bênção não é somente ter coisas, bênção é sermos alguém. Isso não é errado. Ser e ter é algo, são coisas que estão ligadas, interligadas. Por exemplo, o Senhor falou para Abraão que, Abraão, eu te abençoarei muitíssimamente. E depois o Senhor fala com ele quando ele tinha 100 anos, sê tu uma bênção. Você já imaginou um homem de 100 anos? O que você esperaria que um homem de 100 anos ainda fosse fazer para Deus? Nada. Já estava velho. Mas foi para esse homem de 100 anos que Deus disse, sê tu uma bênção. Eu te abençoarei muitíssimamente. Então, irmãos, nós podemos sim associar a bênção a ser e a ter. É algo normal. O problema é que nossa geração, nessa geração, como escreveu muito bem um sociólogo polonês, o Zygmunt Bauman, me parece, sobre a geração líquida. Essa é uma geração tão líquida que ela não tem, fundamento. É uma geração que só pensa no hoje. Essa geração dos nossos dias é uma geração que não pensa no passado e nem pensa no futuro. Ela só pensa no hoje. E muitas vezes, irmãos, nós estamos vivendo dentro desse contexto em que nós associamos a bênção em ter coisas passageiras, coisas que são terrenais. Nós não pensamos que a bênção é algo que pode, perdurar na nossa vida pela eternidade. E esse sociólogo polonês, eu estava assistindo uma live com o doutor Ricardo Silva, não é aquele que vai muito para Israel, ele é arqueólogo bíblico, historiador, e ele fez Rodrigo, isso mesmo, nós já encontramos com ele algumas vezes em Israel. Gente, vão lá no YouTube e procurem esse homem, doutor Rodrigo Silva. É uma bênção. O estudo que ele faz, da arqueologia bíblica é uma bênção. E ele está a falar sobre essa geração, citando esse sociólogo polonês, da geração líquida. O que é uma geração líquida? Por exemplo, eu tenho aqui essa garrafa d'água. Essa água tem a forma dessa garrafa. Mas se eu pegar essa água e colocá-la num copo, ela vai ter a forma do copo. Se eu colocá-la dentro de uma bolha redonda, ela vai ter o quê? O formato redondo. Não é? As gerações antigas, que eram gerações mais sólidas, tinham relacionamentos mais sólidos, tinham uma moralidade mais sólida, e a nossa geração é tão líquida que já não tem mais isso. É muito difícil, por exemplo, a gente sentar com os jovens e a gente começar a contar experiências antigas da igreja, ou experiências em família, e os jovens já não querem ouvir isso, já não interessam, não querem nem tampouco ouvir falar da volta de Jesus, porque é algo que está para o futuro, não é? Então nos concentramos no hoje. E olha, até uma coisa muito, muito simples o que eu vou dizer aqui. A minha geração, eu vou falar da minha porque depois da minha tem outra. Mas a minha geração, que eu acho que muita gente aqui é da minha geração, como é que você cantava o hino nacional quando você era criança na escola? Você cantava, os brasileiros cantavam assim, ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico. Não, como é que era? Ouviram do Ipiranga, assim, ó. Como é que era aqui em Portugal? Heróis do mar, nobre povo, nação valente. Não. Heróis do mar. Mas hoje ninguém está nem aí para isso. E dá vontade de pegar um chinelo e bater e falar, tenha respeito ao hino nacional que você está a cantar. Então a nossa geração líquida, ela não tem mais, ela não tem esses padrões rígidos que nós tínhamos. E a bênção, da mesma forma, ela se torna líquida, porque ela se torna algo passageiro. E nós vemos aqui a história desse homem, irmãos, o Jacó. Ele foi o irmão mais novo, eram 2 gêmeos, ele foi o mais novo. Ele foi o irmão do Esaú. Esaú foi mais velho porque nasceu logo primeiro, Correu, teve pressa. Mas o Jacó já nasceu agarrando no calcanhar do irmão, porque ele queria, desde menininho lá, sem entendimento nenhum, já queria a bênção da primogenitura. E ele lutou por essa bênção a vida inteira.
Por isso que ele recebeu o nome de Jacó. Porque o nome Jacó significa literalmente agarrado ao calcanhar. E ele foi suplantador, enganador a vida inteira, como seu irmão falou, com o seu pai. Por isso que ele se chama Jacó. Porque ele engana toda a gente. Ele faz de tudo para dar um jeitinho para receber a bênção. E o nome Jacó também, no hebraico, literalmente, quer dizer aquele que persevera. Jacó foi perseverante a vida inteira para receber bênçãos de Deus. Só que Jacó fazia tudo do jeito dele, tudo errado. Jacó, para ter a bênção de Deus, a bênção que vinha sobre o primogênito. E eu vou dizer para você, você sabia que Portugal é a nação primogênita da Europa? Quem sabia disso? Levanta a mão. Então agora você já sabe, né? Portugal é a nação mais antiga da Europa. Levante sua mão e diga, sobre Portugal está a bênção da primogenitura. Fala mesmo, irmão, com força. Sobre Portugal está a bênção da primogenitura. Então havia essa bênção, a bênção de Deus vinha. E aquela pessoa que havia nascido primeiro, recebia a bênção do pai, dizendo, você será próspero, sua descendência será próspera, o seu nome será abençoado, você será rico, você vencerá seus inimigos. E Jacó perseguiu a vida toda para essa bênção chegar a ele. E ele não poupou esforços, irmãos, para enganar o seu irmão, para enganar o seu pai, que já era velho e cego, e para enganar até o seu tio, para onde ele fugiu por 20 anos, para que o seu irmão não lhe matasse, por ele haver enganado o seu irmão e o seu pai. E ele foge para Harã. Chega em Harã, ele encontra um outro Jacó, chamado Labão. O seu tio o enganou por 20 anos. Porque todo Jacó vai encontrar um outro Jacó. Todo mentiroso vai encontrar um mentiroso que vai lhe passar a perna. Todo infiel vai encontrar um infiel que vai fazer negra a sua vida. Porque assim a gente semeia e a gente colhe. E por 20 anos o seu tio Labão lhe enganou. E ele teve de trabalhar 14 anos para ter a sua esposa amada Raquel. Mas 20 anos depois, Jacó com 60 anos, ouve a voz de Deus dizendo, volta agora. Volta para a sua terra e vai resolver o seu passado. Você quer a bênção? Você tem lutado pela bênção durante tanto tempo, durante o percorrer da sua vida inteira. Agora volta e vai resolver o seu passado. Vai resolver a sua pendência com seu irmão, os seus relacionamentos que foram quebrados. Você precisa voltar, porque senão você não vai ser abençoado no seu futuro. E a Bíblia diz que Jacó, ele então vai ter com seu irmão. 20 anos depois, leva agora suas 2 esposas, seus 13 filhos, porque eram 12 filhos e uma filha. E ele vai, irmãos, o que Deus fez com Jacó é o mesmo princípio que ele usa para fazer em nossa vida. Nós nunca vamos conseguir prosperar, nunca vamos conseguir romper na vida, enquanto nós não resolvermos as pendências do nosso passado. O passado tem de ser resolvido, porque senão ele vai nos pegar lá na frente. Vai ser uma bola de ferro agarrada ao nosso pé. E nós vamos andando e caminhando, mas chega um momento que aquilo vai travar. Sabe aqueles relacionamentos que estão quebrados na sua vida? Você tem de resolvê-los. Alianças que foram quebradas de formas erradas, tem de resolver. Pecados não confessados no passado, se não forem confessados, você pode prosperar até um limite, mas daqui você não passa. E foi assim com Jacó. E ele volta, e o texto diz, no verso 24, que Jacó passou suas esposas, seus filhos, seus servos, seu gado, e ficou sozinho. E era de noite, num lugar chamado Val do Jabó, que era um vale. E o versículo 24 diz, e Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Esse homem com letra maiúscula era o anjo do Senhor, com letra maiúscula. E toda vez que no Antigo Testamento você ler o anjo do Senhor, com letra maiúscula, ali está se referindo à pessoa de Jesus Cristo. A teofania ou a cristofania, a manifestação visível de Deus no Antigo Testamento. Irmãos, Deus encontrou Jacó.
Deus encontrou Jacó como Ele nos encontra nessa manhã. Jacó fugiu do seu irmão e foi para um lugar e parou para dormir chamado Betel. E lá Deus o encontrou. Depois ele estava numa cidade chamada Maanaim. Deus foi lá e o encontrou. Ele estava em Arã, fugindo de tudo e de todos. Deus o encontrou lá. E agora quando ele volta no Val do Jaboque, Deus o encontra. Deus sempre nos encontra. Não adianta a gente tentar fugir de Deus. Deus nos encontra quando estamos caminhando em direção à sua vontade, como o caso de Jacó. Ou Deus também nos encontra quando nós estamos fugindo dele, como foi o caso de Jonas. Deus encontrou Jonas quando ele estava no mar Mediterrâneo fugindo para Tarsis, enquanto Deus havia falado, vai para Nínive pregar a minha palavra. E Deus o encontrou dentro de um navio. E você já conhece a história. Deus encontrou Jacó, porque Deus tinha um plano para a sua vida. E o texto diz aqui que Jacó estava sozinho. Há lutas em nossa vida, irmãos, que nós vamos travá-las sozinhos. Não reclame se você, de repente, se sentir solitário, se sentir abandonado, sentir que ninguém se preocupa com você. Deus faz isso muitas vezes na nossa vida, para que Ele seja nosso último e mais importante recurso. Para que nós sejamos encontrados por Ele. E que nessa busca também nós o encontramos. Muitas vezes, irmãos, nós estamos reclamando, brigando. Deus, por que eu estou sozinho? Deus, por que o amigo me abandonou? Por que a igreja não está mais se reunindo? Por que a célula está dessa forma? Por que isso? Por que aquilo? Para de ficar questionando e vai lutar com Deus em oração. Para de ficar reclamando e fala, Deus, vamos entrar aqui numa peleja, eu e o Senhor. Eu vou guerrear, como foi falado aqui hoje. Não vá embora, não saia daqui até Deus falar com você. E Jacó falou para o Senhor, eu não te deixarei ir enquanto tu me não abençoares. Senhor, eu vou entrar na oração, no jejum, no clamor, na santificação. E eu não vou sair disso até o Senhor falar comigo. Eu não vou parar enquanto o Senhor não me abençoar. E é sozinho, nós e Deus. E o texto diz que durou a noite toda. E no verso 25 diz que quando o homem viu que não poderia dominar Jacó, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que lhe deslocou a coxa, enquanto lutavam. Você já imaginou a dor? A dor de Jacó nessa hora. Ele deu muitos gritos, né? Porque no hebraico, esse texto no hebraico é muito mais abrangente. Essa juntura da coxa, no hebraico, é o nervo ciático. O Senhor tocou no nervo ciático de Jacó. E sabe, o nervo ciático, esse lugar da perna, era o lugar da aliança. Era o lugar onde as pessoas faziam juramentos. Várias vezes na Bíblia, quando a gente lê, coloca a mão na minha coxa e jura comigo. Quando Abraão mandou o seu servo Eliezer buscar uma esposa para o seu filho, disse, jura aqui comigo na minha coxa, que você não vai arranjar esposa para o meu filho em outra parentela, em outra terra, você vai trazer da nossa parentela. E ele jurou. Quando Boaz foi jurar que se casaria com Ruth, eles lá, o parente remidor mais próximo não quis remir Ruth, e Boaz fez ele, diante de todos, jurar ali com a mão na coxa. Então, esse lugar aqui era um lugar significativo, porque até então Jacó estava tentando ter alianças e alianças e alianças com Deus para receber a bênção de Deus, mas do seu jeito, da sua forma. Mas agora vem o Senhor e fala, eu vou começar uma nova aliança com você, Jacó. Eu vou te dar a bênção de Abraão, eu vou te dar a bênção do seu pai Isaac, e eu vou te abençoar, e você será pai de multidões, o seu nome será grande, mas é a partir dessa nova aliança que eu faço com você hoje, nesse lugar de encontro. E esse lugar também, esse nervo ciático aqui, era o lugar que era considerado a virilidade do homem. Vários textos da Bíblia nós vemos que saíram filhos dessa juntura da coxa. Quando fala lombo, está se referindo a esse lugar. Então, um homem que tinha muitos filhos, ele se agarrava nessa virilidade e se achava muito forte, muito poderoso. Eu tenho muitos filhos, então sou um homem valente. O homem que não tinha filhos era considerado um nada.
Senhor toca nesse lugar aqui, na coxa de Jacó, toca no lugar da aliança, no lugar do juramento, toca também ali, ó, naquilo que ele se sentia mais forte. E o Senhor fala, a partir de hoje você vai depender de mim. A partir de hoje eu vou ser sua suficiência. Até hoje você se segurou na sua força, na sua inteligência, na sua esperteza, mas a partir de hoje você vai depender somente de mim, Jacó. É isso que Deus faz, irmãos. Deus começa a tirar nossas muletas, sabe? O Senhor vai tirando nossos apoios. O Senhor vai tirando a nossa confiança em nós próprios. Eu, às vezes, não sei você. Pega para mim aqui, Mateus, fazendo favor. Irmãos, eu era tão bom em português. Não, é o meu. É para limpar meu rosto. É. Eu esqueci o nome. Tá vendo, Mateus? É disso que eu vou falar agora. Esqueci o nome disso, irmãos. É posto que quem falou é muito mais nova que eu. Tá vendo? É muito mais nova que eu, olha lá. Antigamente, ninguém escrevia melhor que eu português. E eu ficava assim, meu Deus, como é que a pessoa pode escrever você com C cedilha? Como é que pode escrever, meu Deus, essa palavra desse jeito? Irmãos, hoje quando eu vou escrever Giló, não sei se é com J ou com G mais. Majestade é com J ou com G. Eu fico assim, com J ou com G, com J ou com G. Às vezes eu vou até lá, eu escrevo do meu jeito para ver se o Google, ou o meu computador, coloca a linhazinha vermelha por baixo para dizer que está errado. Porque a gente vai ficando mais experiente, vai dependendo mais de Deus. E a suficiência, a autossuficiência vai indo embora. A gente já não sabe fazer as coisas sozinho, mesmo que você tenha aprendido tanta coisa na vida, você já não consegue mais fazer as coisas do seu jeito. E você vai se tornando mais e mais dependente de Deus. E Jacó agora tinha de aprender a ser dependente de Deus. Saiu daquele encontro a manquejar, porque o Senhor tocou nele, saiu daquele encontro mais humilde. Eu não consigo entender, irmãos, perceber pessoas que dizem que conhecem a Deus, mas não têm uma vida transformada. Todas as vezes que nós temos um encontro com Deus, nós sempre deixamos algo de nós e levamos algo de Deus. Você sempre vai deixando o velho homem ali, a velha natureza, a velha roupagem. Você vai deixando no altar porque você está tendo um encontro com Deus. E quando você sai, você vai levando um pouquinho mais de Deus, um pouquinho mais de santidade, um pouquinho mais de prudência, um pouquinho mais de sabedoria, um pouquinho mais de dependência de Deus. Mas eu não entendo como as pessoas dizem, eu sou convertido, mas não tenho uma vida transformada. Não consegue falar, eu experimentei, eu experienciei a presença de Deus. E aí a pessoa que ela é realmente transformada, ela é selada para viver coisas maiores. E Jacó tinha 60 anos aqui, irmãos, e começou uma nova história na sua vida. Deus honrou e abençoou a sua vida como nunca. Sempre há tempo para recomeçarmos uma nova aliança com Deus. E no verso 26 diz que o homem disse, deixa-me ir, pois o dia já desponta. Essa é a linguagem da Nova Versão Internacional. Às vezes, eu gosto dessa aqui, que é a Almeida Corrigida, que é a linguagem mais tradicional, mas os jovens que tem na igreja, né, que não faz parte da geração líquida, esses daqui da nossa igreja não fazem parte, são os jovens que amam a palavra de Deus e amam a oração, amam Jesus. Eles falam, pastor, assim, de ler a Nova Versão Internacional, é muito melhor para entender, a nossa geração entende melhor. Aí eu estou tentando usar, irmão, estou tentando me adaptar. Viu? Mas aqui, a outra está aqui do lado, eu vou lá nas duas, ó. E diz assim, e o homem diz, deixa-me ir porque o dia já desponta. Na Bíblia tradicional é deixa-me ir porque a alva, não, já chegou a alva, né? Ó, é uma linguagem mais antiga. E Jacó lhe respondeu, não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. Que ousadia, né, irmãos? Não te deixarei ir enquanto tu não me abençoares. Como é que Jacó nasceu? Agarrando o calcanhar do irmão. Não, essa bênção é minha, ninguém pega não, ninguém toma. Passou a vida toda tentando agarrar a bênção.
A bênção que ele queria não viria pelo seu pai, pelo seu irmão, pelo sistema, pelo tio, pela sua sabedoria, não é? De adquirir riqueza, porque a Bíblia diz que a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. A bênção que Jacó precisava, ela viria unicamente de Deus. E agora ele entendeu isso. E agora ele percebeu isso. E agora ele disse: eu não te deixarei ir enquanto tu não me abençoares. Me abençoa. Tem muita gente que acredita que a bênção de Jacó foi a marca na juntura da sua coxa, no seu nervo ciático. Mas não. A bênção seria a palavra que o Senhor liberaria sobre ele. O que nós precisamos, irmãos, não são somente de experiências na presença de Deus que se marcam a nossa vida. O que nós precisamos é de estar debaixo da palavra de Deus. A bênção de Deus está sobre nós. A bênção de Deus está sobre nós. Tudo que nós precisamos, disse Tiago, todo dom perfeito, toda boa dádiva vem de Deus, do Pai das luzes, vem do alto. Nós devemos estar debaixo de uma palavra de Deus. E essa palavra Jacó não tinha até então. Essa palavra, ela só veio quando ele estava ali sozinho. E Deus ia começar algo novo na sua vida. E Jacó, ele era perseverante. Na vida física, ele veio ali fazendo tudo do jeito dele. Mas agora, na vida espiritual, não podia ser assim. Agora ele deveria se segurar em Deus, se agarrar em Deus com perseverança. Você já reparou como Deus fala? 2 vezes na Bíblia nós lemos esse versículo. O Senhor dizendo assim: odiei Esaú, o irmão de Jacó, mas amei a Jacó. Como é que Deus pode falar que amava mais aquele que era todo errado, aquele que só fazia trapaças, aquele que era mentiroso, suplantador, enganador? Aí Deus fala: me aborreci e odiei a Esaú e amei a Jacó. Porque Deus amava a perseverança de Jacó. Jacó fazia tudo errado. Era um traste, como diz aí fora, né? Era um traste ambulante. Mas ele lutou pela sua herança espiritual. Ele sabia que o que ele precisava era da bênção de Deus. Esaú, irmãos, era um distraído. Esaú era um carnal. Esaú não valorizou o seu direito de primogenitura, porque o vendeu para o seu irmão por um prato de lentilhas. Esaú era inconsequente. O texto da Bíblia lá em Gênesis relata que ele se casou com mulheres que amarguraram a vida da sua mãe, Rebeca. Era apático. Não queria saber das coisas de Deus. Mas o seu irmão não. O seu irmão perseguiu a bênção. Infelizmente, perseguiu a bênção por 60 anos do seu jeito, mas chegou um momento que ele entendeu, ele percebeu: é da bênção do Senhor que eu preciso na minha vida, para que eu prospere, meus filhos prosperem, meus netos prosperem, minhas gerações sejam abençoadas. O que você e eu precisamos nessa manhã é da bênção de Deus. E o Senhor está aqui e nos encontra. Então o Senhor disse para ele no verso 27, qual é o seu nome? E Jacó respondeu com sinceridade: eu sou Jacó. Eu sou esse traste aí, ó. Eu sou esse homem aí que tenta fazer tudo certo, mas só erra. Que dá jeitinho nas coisas, que é manipulador, sabe? O manipulador faz de tudo para chegar onde quer. Jacó era assim, agora ele fala: Deus, eu sou essa pessoa. E eu sei que enquanto eu continuar assim, eu não vou conseguir ser abençoado. E não vou conseguir a bênção do meu irmão, o perdão do meu irmão. Então disse o Senhor: aqui vem a bênção, irmãos. Seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel. Porque você lutou com Deus e com os homens. E você venceu. A bênção veio aí. Você agora é Israel. Você agora tem a bênção do Senhor. A bênção legítima de Deus na sua vida. Você não será mais esse homem suplantador, enganador. Você agora vai ser um príncipe de Deus. Você agora será o pai dos 12 patriarcas de Israel. Agora de você vão sair as 12 tribos de Israel. Agora o meu descendente que vai se assentar num trono lá em Jerusalém vai sair de você, Jacó.
Essa é a bênção, irmãos. Essa é a bênção. Eu me lembro quando eu, pastora Cidá, abrimos um trabalho com jovens viciados em drogas. Começamos com uns 10, 15. Em poucos meses já eram 60, 70. Começamos numa escola. A diretora cedeu-nos a escola toda. E eu lembro-me que um dos dias nós estávamos ali a pregar para aqueles jovens. E eu preguei esse texto aqui de Jacó. E frisei bem qual é o seu nome. Qual é o seu nome? E nós fazíamos um trabalho missionário. Muitas vezes éramos só nós duas, sábado à noite. Um dia estou eu lá pregando. Qual é seu nome? Entrou um rapaz lá com um casaco de couro. Um rapaz morenão assim. Ficou olhando para mim. E eu pregando. Fiz o apelo. Qual é seu nome? Ninguém aceitou Jesus nesse dia. Aí quando acabou eu falei, Cidá, então vamos levar de novo, né, as cadeiras lá para as salas que a gente usava no pátio. Era muita gente. E a Cidá está colocando, e o rapaz veio para mim e falou, quero falar com você. E eu era inexperiente, disse, tá bom, vamos para a secretaria ali. Entrei com o rapaz, fechei a porta, irmãos, olha que menina inexperiente eu. Fechei a porta e a Cidá está lá, colocando as cadeiras nas salas. Aí o rapaz tirou uma arma daqui e falou assim, chamei você aqui que eu quero falar qual é meu nome. Eu quase caí no chão de medo. Aí eu tentando me manter forte. Não sei por onde começa, eu começo do princípio. Aí eu, meu Deus, cadê a Cidá? A Cidá não sabe de nada que está acontecendo aqui. Vai lá chamar o César, Cidá. E ela está lá, as carteiras fazendo barulho, rasta dali. O rapaz está lá, meu nome é assassinato. Meu nome é medo. Meu nome é pânico. O homem só vai falando coisa ruim. Eu disse, Senhor, tem que dar um jeito de agarrar essa arma da mão dele e colocar no canto. Irmãos, aquele foi um dia que eu tive muito medo. Eu achei que ele ia me matar. Porque ele disse assim, meu pai abusou de mim até quanto pôde. E eu sei que tem gente atrás de mim para me matar. Aí eu disse, vamos conversar. Eu queria que você pudesse entregar seu coração para Jesus. Eu tremendo e falando com o rapaz. Mas ele não viu que eu estava tremendo, não. Eu disfarcei muito bem. E aí, conversa vai, conversa vem, eu consegui fazer com que ele deixasse a arma na mesa, para nós orarmos, para ele fazer uma entrega. E aí eu agarrei na mão dele, nas duas. Isso eu já sei fazer, isso eu não deixo não, eu agarrei nas mãos dele. E aí na experiência, irmão, de novo, eu falei assim, eu quero que você ore primeiro. Fale do seu jeito com Deus. Para que eu fui fazer isso? O rapaz relutou, um cheiro de enxofre, um cheiro horrível. Na sala, agarrei nas mãos dele e ele começou, Deus, eu não quero saber de Deus, porque meu pai largou a mão e pegou a arma de novo, irmãos. Meu pai fez isso comigo, fez aquilo e ficou mais irado. Eu falei, Jesus, e agora eu estou sozinha aqui, cadê a Cidá? A Cidá não vem. E resultado, irmãos, para encurtar a história, mais uma vez, mais uma luta, consegui tirar a arma do rapaz e ele não aceitou Jesus, foi embora. Aí eu, Cidá, onde que tu estava, Cidá? Eu quase morri, Cidá. Se tivesse para abrir o chão de uma forma, eu saía. Ô, Cindy, não sabia também que deixou a porta fechada. Ai, meu Deus, experiências, irmãos. Irmãos, uma semana depois, o rapaz foi assassinado. Mas eu me lembrei que, lendo esse texto, eu me lembrei dessa história. Porque muitas vezes, irmãos, a gente anda perambulando na vida com o nome que Deus não quer que nós tenhamos. Às vezes é mentira, às vezes é medo, às vezes é dar jeitinho nas coisas, às vezes é rebeldia, sabe? Às vezes é tanta coisa, irmãos, que fazem parte do nosso caráter que Deus quer arrancar, tirar de nós. E isso só vai sair de nós quando nós fizermos uma entrega com perseverança, dizendo, Senhor, me dá a minha bênção, senão eu não vou deixar o Senhor ir. E a palavra diz aqui no verso 29, prosseguiu Jacó, peço-te que digas o teu nome. Mas o anjo respondeu, por que pergunta pelo meu nome? E o abençoou ali. E Jacó chamou aquele lugar Peniel, pois disse, vi a Deus face a face, e todavia a minha alma foi salva. Esse lugar nessa manhã é Peniel, irmãos. A sua alma pode ser salva nessa manhã. A minha alma pode ser salva nessa manhã. Toda vez que eu escuto ministrações sobre Jacó, eu vejo quanto de Jacó ainda há dentro de mim. E que eu preciso que Deus tire e arranque de mim, para que eu possa viver a plenitude dos sonhos de Deus. E terminando no verso 31, diz, ao nascer do sol, atravessou Peniel, mancando por causa
da coxa. A primeira coisa que Jacó viu quando recebeu a sua bênção foi o sol. E assim é na nossa vida, tudo se torna claro. Aquilo que a gente não via antes, a gente passa a ver. Quando a gente tem um encontro pessoal com Cristo, a gente fala assim, bem como meu familiar dizia, e é verdade. Seguir Jesus é a melhor coisa que tem. Bem que aquele amigo, aquele colega dizia que eu deveria entregar minha vida para Jesus, que tudo ia fazer sentido. E realmente agora as coisas estão fazendo mais sentido. Agora eu já não tenho mais tanto prazer nas coisas do mundo, porque agora o que eu quero é Deus. Tudo muda, tudo se torna diferente. Cláudio está aí? Coloca para mim aquele vídeo e nós vamos orar, vamos terminar nossa reunião orando. Apaga só as luzes para a gente conseguir ver direito. E seu irmão? O senhor nunca mais o viu, pai? Logo depois que você nasceu, Aqui não tem o retorno. eu resolvi voltar com minhas mulheres e meus filhos para Canaã, a terra de meu pai. Mas no caminho, tive muito medo quando soube que Esaú estava vindo ao meu encontro. Depois de 20 anos de ver meu irmão pela primeira vez, deixei o acampamento e comecei a andar desnorteado, sem rumo, aflito, clamando a Deus por misericórdia. Meu Deus, me perdoa. Eu não sou justo, nem digno de seu favor. Quem é você? Espera! Você não pode ir embora. Me abençoe, por favor. Eu te peço. Deixe-me ir. Já rompeu o dia. Eu não vou te deixar ir embora enquanto não me abençoar. Como é o seu nome? Jacó.
já não se chama mais Jacó, e sim Israel. Porque como príncipe lutou com Deus e com os homens, e prevaleceu. E o teu nome? Qual é o teu nome? Me diga, eu imploro. Por que pergunta pelo meu nome? Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Sê fecundo e multiplica-te. Uma nação e multidão de nações sairão de ti, e reis procederão de ti. A terra que dei a Abraão, seu avô, e a Isaque, seu pai, dar-te-ei a ti e a tua descendência. Aleluia. Então quer dizer que o senhor viu Deus Vamos face a ficar de pé, face? irmãos. Eu vi. Aleluia.